Boa tarde, Jaime. Para mim também é uma alegria de poder usar esses meios, para falar um pouco do campus, da nossa situação, esse momento que é um pouco mais crítico, efetivamente, mas também é um momento da gente aproveitar e conversar um pouco mais com a comunidade sobre o que passa no campus, sobre o que a gente pretende e os serviços também que a gente tem prestado ao longo do tempo, Ok. Primeiramente, houve o anúncio agora recente do vestibular aqui para o campus de Arcos, e sinalizou-se que haveria uma possível decisão em função da permanência do campus ou não aqui em Arcos. Isso tem a ver ou não tem a ver com a decisão que está sendo tomada pelo Conselho? Bom, o vestibular ele está sendo anunciado agora porque é o momento efetivamente de anunciá-lo, A PUC Minas ela decide no meio do ano, por exemplo, a oferta dela em março. Então, o momento de decidir sobre isso é agora. Então, isso não tem nenhuma relação direta com a questão do campus, sobre a sua permanência ou não, Então, é o momento do cronograma da PUC Minas que, de fato, pede que a gente tenha uma decisão sobre o vestibular, Então, essa tomada de decisão de que vai ter vestibular, na realidade, é o cumprimento do cronograma da instituição, Então, como não tem nenhuma decisão sobre a descontinuação de Arcos, o normal é realmente a oferta do vestibular, por isso que ela está acontecendo, Então, a decisão sobre o campus, uma decisão mais complexa, sobre a descontinuação, efetivamente, ela tem que passar pelo Conselho Universitário, que até esse momento, nesse semestre, ainda não se reuniu. Então, essa questão não foi levada ainda ao Conselho e, por isso, nós não temos uma decisão diferente sobre Arcos. Até esse momento, é a continuação do campus, Então, toda a movimentação que aconteceu em torno de uma parada das nossas atividades aqui em Arcos, ela, na realidade, foi antes de uma efetiva decisão do Conselho, Isso ainda tem que ser tomado e a gente não tem nem data para submeter essa questão ao Conselho Universitário, A PUC tomou ciência dessa movimentação, houveram alguns protestos, algumas manifestações de alunos e da própria comunidade, até de autoridades, em função de ajudar a defender o campus, que é bom para a instituição, que significa que o campus é importante para a cidade. O Conselho, a direção da PUC, tomou ciência dessas manifestações? Você acha que isso vai pesar na decisão do Conselho? Eu acho que essas movimentações elas são interessantes, sim. Elas acentuam até o nosso posicionamento sobre o campus. Todos nós que trabalhamos aqui sentimos a importância desse campus, Aliás, é o nosso local de convivência e de trabalho, Então, o campus ele é muito importante para cada um de nós que está aqui. Então, essa movimentação, claro que ela foi percebida muito pela universidade, Dom Mol esteve presente aqui num dia de uma grande movimentação dos alunos, Então, acho que esse momento ele foi importante, mas ele não é fator gerador de uma mudança de posicionamento, Ele é importante como demonstração, da população local, da importância da PUC Minas para nós aqui, mas ela, digamos, ela não é um fator que influenciou, por exemplo, nesse momento da decisão do vestibular, Isso é, digamos, cronograma da universidade, ela está cumprindo o que está previsto, Como ela não se decidiu sobre a viabilidade ou não do campus, não terminou esses estudos e não colocou isso em pauta do Conselho, então ela segue a vida normal, Então, eu acho que a movimentação ela é importante, sim, a manifestação de política aqui, de Arcos, a gente participou em reunião em BH com a presença do prefeito, vereadores, outras pessoas da comunidade, ela é importante, mostrando, sim, o quanto a PUC representa para a comunidade local, E na prática a gente sabe disso, A gente sabe dessa importância, a reitoria sabe disso, então não é por nada que a PUC Minas veio para cá, E ela já cumpriu um papel que eu considero muito importante na comunidade local, Vejo muitos ex-alunos nossos aqui na comunidade, profissionalmente bastante
atuantes, né? Então, a PUC ajudou a mudar a vida de muitas pessoas, inclusive nossa vida, né? Dos professores e funcionários que estão aqui. Então, ela foi e é muito importante para cada um de nós, né? Então, essa percepção a gente tem, mas a questão é, apesar dessa importância toda, né, como é que fica a sustentabilidade dela aqui em Arcos, né? Esse que é o grande problema, né? Eu acho que não é uma questão simples, né? Uma decisão sobre continuar ou não no local como Arcos, ela não é fácil, né? Então, há um sofrimento de todas as partes quanto a isso, né? Essa decisão do Conselho, ela já tem data marcada, ou isso não tem uma data prevista, pode ser a qualquer momento, depende de outros fatores? Bom, primeiro, ainda tem algumas comissões e análises que estão em andamento. Então, a gente tem que esperar essas comissões terminarem seus trabalhos. Depois disso é que efetivamente vai ser agendada uma reunião do Conselho para decidir sobre isso. Então, não tem nem como te falar, tem uma data prevista, é mais ou menos aqui, mais ou menos em tal data, não tem como falar sobre isso não, porque a gente tem que esperar essas comissões terminarem seus trabalhos para, a partir daí, ser convocada uma reunião, talvez seja uma reunião extraordinária, tal. Então, não dá nem para falar se essa reunião vai ser ainda esse semestre, se será só no próximo semestre, né? Não tenho como dar nem pensar mais ou menos para onde que essa data poderia estar sendo definida, sabe? Enquanto isso, você me falava que a PUC fez já melhorias bastante aqui no campo, fez alguns investimentos, né? E realmente a intenção é manter o campus com a mesma qualidade que sempre manteve, sempre houve esse padrão de qualidade, né? E até quando for possível manter isso. Essa é uma outra questão, né, sempre muito importante, sobre a qualidade, né, da nossa educação aqui em Arcos, como é que a PUC Minas trabalha a qualidade aqui, né? Então, e esse questionamento ele veio junto com as movimentações, então se perguntou muito sobre qualidade, né? Eu gostaria de destacar que nossos laboratórios, né, hoje eles estão, eu digo assim, até acima do que eles tiveram em outros momentos, né? Citando aí, se a gente for dar uma olhada hoje nos laboratórios de enfermagem, né, eles estão muito melhores do que em qualquer outro momento, né? Esse foi um investimento do ano passado, tal. Laboratórios de psicologia totalmente atualizados, né, estão muito bem. Sistemas de informação, laboratórios novos, né? A troca dos computadores de alguns laboratórios foi bem recente, né? Se a gente olhar a biblioteca, só nos últimos 2 anos nós investimos em torno de R$250 mil só em livros, né? É claro que esses investimentos muitas vezes não são percebidos, a gente percebe porque a gente trabalha com isso, né? E nem sempre todos esses investimentos eles são ditos e falados amplamente, né? A PUC tem feito esses investimentos sem efetivamente divulgar, né? Então, vem livro novo, só quem vai à biblioteca que vê que o livro novo chegou, tal, quem efetivamente procura o livro. Então, os investimentos continuam normalmente, né? Não teve nenhuma restrição quanto a isso. No semestre passado, ano passado, nós fizemos pintura do campus, toda a parte interna, nós devemos fazer a pintura externa, instalações de data shows, praticamente as salas todas do prédio 2 já estão com um data show instalado, a gente deve continuar essa programação de investimento. Então, não tem uma retirada de investimentos, né? Então, a PUC Minas, em todos os momentos, ela sempre fez esses seus investimentos, né? E tem tido, inclusive, recentemente, um cuidado maior, tanto com campos de arte quanto de outros lugares, né? Então, não há nenhuma falha nesse sentido, né? Claro que a gente sempre diz, poderia estar melhor isso, poderia estar melhor outra coisa. Então, nós temos também cronogramas de investimento no sentido de melhoria das questões, né? Então, isso falando de investimento direto em infraestrutura, né? Mas, além disso, continua, né, como sempre, não há nenhuma restrição quanto a isso, os gastos, empenhos de recurso com a qualidade pessoal, né, professores, funcionários, então, isso continua da forma como sempre aconteceu, né? Então, as pessoas não precisam ter um receio quanto a isso, né? Acho que a qualidade, ela sempre foi um dos nossos focos, né?
É importante observar que, desde que a PUC foi instalada aqui, né, foram feitos laboratórios, foram feitos vários investimentos, né, e realmente os cursos se mantiveram bem, né, atualizados, né. Agora, a preocupação da comunidade é com essa possibilidade, entre aspas, de vir a fechar, que esses investimentos fossem retirados e até que a qualidade caísse. Então, garantindo mais uma vez, isso não vai acontecer, né, a intenção é realmente manter todo esse cronograma, né, e, se Deus quiser, pelo contrário, investir mais, né, professor? Isso tem que ficar claro que, mesmo quando a gente diz que nós estamos analisando a viabilidade do campus, né, prejuízos e coisas assim, se a gente pensar historicamente, o que é investido no campus não significa que tinha sido fruto de um lucro daqui, né? Então, mesmo num processo de descontinuação, né, digamos que o prejuízo ele continua, o recurso é repassado pela instituição no sentido de manter essa qualidade. Então, ela sempre teve essa prática, né, inclusive não deixaria, digamos, a imagem negativa num processo desses, né? Então, quando você vai eventualmente descontinuar uma unidade, né, você tem que cuidar para que a imagem da instituição permaneça. Então, nossa preocupação também é que a imagem da instituição seja preservada nesse processo. Então, não são só os alunos, mas funcionários e professores querem que essa qualidade permaneça e que a imagem da instituição ela continue do jeito como sempre foi. Então, eventualmente, numa decisão de descontinuação, nós temos que cuidar disso, né? Nós temos que trabalhar até o último momento para garantir, digamos, as últimas turmas que eventualmente forem entrar no campus, que elas possam se formar com tranquilidade, né? Tendo à disposição os recursos necessários e também garantindo que o que eles estão contratando, que é o projeto pedagógico, tudo que está definido ali, que isso realmente aconteça, né? Isso sempre aconteceu, né? Porque sempre fez isso. Já houve outros casos de fechamento de cursos, né? Agora nós estamos falando de um eventual fechamento de campus, mas fechamento de cursos também, a gente sempre levou as turmas até o final, tendo cuidado com cada um dos alunos que aqui está, né? Ok, professor, agradecer você aí pela atenção e deixar a palavra livre, que você quiser considerar mais alguma coisa, fica à vontade. Então, eu só queria destacar, né, que nós temos o vestibular aí, uma oportunidade muito grande para quem quer estudar na PUC Minas, né? Então, diferentemente do que estava se veiculando, que iria fechar, já estava tudo fechado, decidido. Então, a decisão sobre o campus, ela está em aberto ainda. Então, é uma oportunidade também esse vestibular para as pessoas que estavam pensando em estudar, efetivamente se matricularem, prestarem vestibular, se matricularem na PUC Minas, né? Porque a oferta está proposta, né? E a qualidade, essa é uma garantia nossa, a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, mais do que ver as dificuldades que a gente tem nesse momento, é verificar as possibilidades, né? É uma ocasião importante para as pessoas. Olha, vou fazer um curso pela PUC Minas, a gente sabe da importância da PUC Minas aqui na região. As pessoas que se formam na PUC Minas levam esse histórico, levam essa marca para o resto da vida. Então, se a pessoa forma aqui em Arcos, vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Paraná, vai para São Paulo, Nordeste e Norte do país, vai com a PUC Minas, isso abre portas, é uma referência importante. Se ela sair do país, é uma referência. A Pontifícia Universidade Católica é uma referência conhecida fora do país também. Então, mais do que a gente ver as coisas difíceis que tem pela frente, né, é ver também as oportunidades. É uma grande oportunidade, pois olha, tem um vestibular, dá para fazer, né, é possível estudar na PUC Minas, e aí convidar, claro, as pessoas que têm interesse para que venham estudar com a gente, né? A gente vai acolher com muita alegria, muito carinho, né? E serão todos bem-vindos, né, que quiserem fazer parte aqui da caminhada com a gente, né?